Será que quem desperta não sofre? Fala-se do despertar muito hoje em dia, né? E da espiritualidade. Eu, pelo menos, tenho sentido muitas pessoas buscando cada vez mais a espiritualidade. Que eu vejo, por um lado, que é maravilhoso, que bom. E só pra pontuar aqui, eu não tô falando de espiritualidade, religião. Não tô falando nada a ver com religião, tá? Também não sou a favor, contra nada de religião. Eu acredito na espiritualidade e cada vez mais eu tenho sentido esse movimento das pessoas em busca de se espiritualizarem mais. No sentido de espiritualidade como uma conexão com algo maior, uma conexão com um todo, seja com Deus, se para você esse nome fizer sentido, com o universo, com a energia, com o criador, etc, tá? E aí eu tô menos preocupada aqui com nomes e etiquetas para as coisas e muito mais querendo trazer e propor uma reflexão sobre a forma como a gente pode olhar e buscar a espiritualidade na nossa vida. Porque ao mesmo tempo que eu vejo esse movimento maravilhoso de cada vez mais pessoas olhando para dentro, né? Tem toda uma transição planetária, uma mudança de era também que tá trazendo muito isso. Ao mesmo tempo, eu também tenho percebido, e aí eu falo, me incluindo, porque hoje isso já mudou muito pelos processos que eu faço, por continuamente estar em terapia, me olhando, coaching, etc. Ao mesmo tempo, eu já vivenciei muito isso e eu vejo hoje muitas pessoas vivenciando, que é a busca da espiritualidade com uma noção de que serão perfeitas, ou não sofrerão mais, ou não precisarão entrar em contato com a dor, com as próprias sombras, à medida que elas vão se espiritualizando mais e mais. Percebe o que eu quero dizer? É como se tivesse, sei lá, um pouco uma crença de que quanto mais eu me espiritualizo, mais feliz eu sou, ou mais longe de sofrer eu estarei, etc. E aí por isso que eu comecei o vídeo falando, né? Quem desperta então não sofre. Será que quem desperta não sofre? Eu quero trazer um ponto assim pra gente refletir juntos, que é o seguinte: se eu estou despertando, e quando eu falo despertar aqui, eu tô falando expandir, né? Abrir a nossa consciência, expandir a nossa consciência pra enxergar uma coisa que antes a gente não enxergava. Então, por exemplo, na nossa mente a gente tá cheio de quartinhos escuros, vamos colocar assim. Tem muita coisa que a gente não tem consciência. Você já deve ter ouvido falar aquela coisa de que a gente só tem consciência realmente de 5 a 10%, etc. A maior parte das nossas ações, a maior mesmo, são tomadas a partir do nosso inconsciente, do que a gente tem já programado no nosso inconsciente. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez tenha sido a primeira vez agora, e já fica com essa informação. Então percebe que se eu tenho um monte de coisa inconsciente e eu entro, por exemplo, num ambiente, numa casa de 10 quartos, vamos dizer, e 9 desses quartos estão completamente escuros e um quarto está aceso, certo? Se você entra nesses quartos completamente escuros, você vai se bater numa mesa, você vai bater o dedinho mindinho no armário, bater nossa, eu ia falar calcanhar. O cotovelo na televisão, enfim, a gente vai se machucar se a gente não iluminar. O que isso quer dizer? Que quando as coisas estão na sombra, na escuridão, aquilo não deixa de existir, continua ali, só que por a gente não ver, a gente acaba agindo sem perceber aquilo, agindo comandado por aquilo. E quando a gente tá com a lanterna e a gente vai iluminando, tô falando de uma forma bem metafórica, né? O que eu quero dizer é que quando a gente vai iluminando aquilo, as nossas sombras, aquilo que tá dentro da gente, a gente tem muito mais possibilidade, a gente tem muito mais perspectiva para olhar as coisas, muito mais possibilidade de agir no mundo. E aí, por que eu tô falando isso? O que tem a ver? Claro que despertar, então, expandir a consciência é iluminar esses quartos escuros. Só que, quando você ilumina um quarto que tá escuro, por que será que ele tava escuro? Né? Porque provavelmente ele tá desarrumado, tá bagunçado, tá sujo. O que eu quero dizer com isso, então, sobre as nossas sombras? Que as nossas sombras são justamente aquilo que a gente acha que as pessoas não vão aceitar, o que a gente mesmo não aceita, que a gente acha que vai desagradar, que a gente não gosta na gente, que a gente vai mostrar quanto a gente é vulnerável e imperfeito, que é um dos grandes medos do ser humano. Ou seja, quanto mais eu tomo consciência, mais eu entro em contato com as minhas sombras.
Então, eu quero nesse vídeo ajudar a desmistificar essa história de que quanto mais espiritualizado e mais consciente eu tô, menos eu sofro. Muitas vezes eu até brinco com a minha terapeuta e com algumas clientes, a gente fala, algumas pessoas eu falo com amigas. Às vezes, a ignorância é uma bênção. Eu não quero nunca mais, eu sei que não dá, né, a gente voltar, retroceder. Não dá, assim, depois que você vê, não tem como desver, entre aspas, né? O Jerônimo Temer fala isso. Não tem como voltar atrás e não ver aquilo que eu já tô vendo, sabe? A consciência vai sempre, a tendência a se expandir cada vez mais, não tem como voltar. Ao mesmo tempo, a gente também pode dar uma bloqueada. A gente pode, por exemplo, começar um processo terapêutico. Nossa, é tão desconfortável olhar para as nossas sombras, a gente fica lá resistindo. Ah, mas isso não sei o quê. Ah, mas isso não sei o quê. Ah, mas isso não sei o quê. E a gente fica resistindo e pode ser que a gente fale, ah, não serve pra mim. E abandona. Tá tudo bem, não tem nada de errado com você se você já fez isso, não tem nada errado comigo se eu já fiz isso. O negócio todo é só pensar que quanto mais a gente toma consciência, mais a gente tá olhando sim pra nossa luz, os nossos recursos, os nossos pontos fortes, nossas qualidades, tudo isso que a gente fala que é muito legal e que a gente precisa usar, etc. Mas a gente também tá expandindo a nossa consciência pra ver as nossas merdas, né? As nossas sombras, que não são merdas, só que a gente acha que é merda, a gente julga como mas quando a gente vai olhar e mergulhar nelas, cara, elas fazem a gente evoluir, são elas que fazem a gente se libertar, são elas que fazem a gente se libertar até da necessidade de não ter essas sombras que a gente julga como... Tá fazendo sentido? Talvez eu tenha dado uma volta, assim, mas o ponto principal é esse. Despertar, expandir sua consciência, se espiritualizar, não tem absolutamente nada a ver com viver uma vida perfeita, ideal e não sofrer. Muitas das vezes, esse processo de tomar mais consciência vai trazer até muita dor. A dor do crescimento, a dor de se desafiar, olhar pra dentro. E talvez até seja um processo até um pouco solitário. Então, se você não tiver uma pessoa do seu lado que esteja te ajudando nesse processo, pode se tornar solitário, porque na sociedade que a gente vive hoje ainda tem muitas pessoas que estão só se preocupando mesmo com a imagem da vida perfeita e pronto, e não estão nem acessando que tem sombras e tudo bem, é o tempo de cada um. O mais importante é em que tempo você tá, em que nível de consciência você está. Se você que tá assistindo esse vídeo tá num nível de consciência de perceber, cara, eu tô agindo de várias maneiras que eu não gosto, que não é agradável, etc, mas eu sinto uma necessidade ainda de fazer isso, etc, pra pedir ajuda, para refletir se uma ajuda externa, né, um profissional que possa te auxiliar nesse processo de autoconhecimento, não vai de repente te ajudar a ter mais clareza dessas ações, dessas atitudes que você vem tomando, porque aí você vai encontrar os pensamentos, as crenças, né, as sombras que estão te levando a agir do jeito que você está agindo. Faz sentido pra você? Me conta aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, dá um like que eu vou ficar muito feliz. Compartilha, porque quanto mais pessoas assistirem esse conteúdo, pode ser que mais pessoas se abram para uma vida ainda melhor. E quando eu falo melhor, não é só perfeita e feliz o tempo todo, é uma vida muito mais consciente, né? E é isso que eu desejo pra você. Mais e mais consciência, tá bom? A gente se encontra no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.